com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio em que está baseado esta pré-aula, que é publicado no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Leiam outros textos de apoio desta mesma aula, que é publicado também no site do portal Escola Dominical ao longo da semana. Ouçam as leituras diárias, breves comentários dos textos sugeridos nas lições bíblicas, que servem não só de estudo, mas também de um momento devocional. Acessem as redes sociais do portal Escola Dominical no Facebook, facebook.com/portal Escola Dominical, no Twitter, @ebdportal, e no LinkedIn, onde os irmãos terão links de dezenas de textos de apoio, de slides e de videoaulas desta lição e de todas as faixas etárias das revistas do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e até de outros currículos. Se tiverem alguma dúvida, cadastre-se no site do portal Escola Dominical e lá coloque a sua pergunta na sala dos professores. O cadastro é gratuito. E se ainda tiverem dúvidas, assistam à aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, às 19 horas, horário de Brasília, transmissão que é feita no nosso canal do YouTube. Mas tudo isso é a preparação da aula da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical ocorre quando a igreja local se reúne para estudar a lição. Não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, porque, como diz o pastor Antônio Gilberto, a Escola Dominical é o povo do Senhor, na casa do Senhor, no dia do Senhor, estudando a palavra do Senhor. Neste primeiro trimestre de 2018, nós estamos estudando o tema A Supremacia de Cristo, Fé, Esperança e Ânimo, na carta aos Hebreus. O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves, pastor presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí. Ele também é o presidente do Conselho de Doutrina da Convenção Estadual das Assembleias de Deus do Piauí e é membro do Conselho de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Hoje estaremos estudando a lição de número 8, Uma Aliança Superior. Estaremos estudando o capítulo 8 da Epístola aos Hebreus, que é a continuidade da argumentação do autor da carta aos Hebreus a respeito da superioridade de Cristo, do seu sacerdócio, do seu sacrifício em relação à lei de Moisés. Nós vimos na aula passada que, baseado em Gênesis, capítulo 14, e no Salmo 110, versículo 4, o escritor aos Hebreus mostrou aos crentes judeus que estavam vacilando na fé, pensando em abandonar a Jesus e voltar às práticas do judaísmo por causa das perseguições e aflições que estavam a viver em Israel. Ele mostrou que Jesus ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que a ordem de Melquisedeque é superior à ordem de Arão, ou ordem de Levi, que é o sacerdócio da lei de Moisés. É maior porque Jesus é rei e sacerdote, porque Jesus é rei de justiça, ele é justo, ele nunca pecou, porque Jesus é rei de paz, ele tirou o pecado do mundo com o seu único sacrifício na cruz do Calvário, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ele tirou a divisão que havia entre Deus e os homens,
porque ele tirou o pecado. Ele é um sumo sacerdote eterno, porque é Deus e porque Deus jurou ao instituir este sacerdócio, como está lá no Salmo 110, e como Deus não mente e não muda, esse sacerdócio ele permanece para sempre, ao contrário do sacerdócio levítico, cujos sumos sacerdotes se sucederam ao longo dos anos, porque eles, além de serem pecadores, além de não tirarem o pecado com seus sacrifícios, morriam e tinham de ser sucedidos. Mas, no meio desta argumentação, o escritor aos Hebreus diz que Jesus foi feito fiador de um melhor concerto. Havia um novo pacto, uma nova aliança. Porque o próprio escritor aos Hebreus, ele havia dito, lá no capítulo 7, no versículo 12, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Se Jesus é de uma ordem sacerdotal superior à ordem de Melquisedeque, se ele é um sacerdote perfeito, se ele tirou o pecado do mundo, havendo mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Portanto, nós temos agora um novo pacto, uma nova aliança, uma nova lei, novas regras a disciplinar o relacionamento de Deus com o homem. E é sobre esta nova aliança, sobre esta aliança superior, que agora vai tratar o escritor aos Hebreus no capítulo 8. Se o sacerdócio é diferente, a lei é diferente. Se o sacrifício é diferente, o pacto é diferente. E é sobre este novo pacto, que é superior ao pacto da lei, de que vai cuidar o escritor aos Hebreus. Agora, para nós falarmos, como temos feito aqui ao longo desse trimestre, para nós apreciarmos a argumentação do escritor aos Hebreus, torna-se necessário antes avaliar esta aliança que foi feita para a lei, a aliança firmada no Monte Sinai. O pacto da lei de Moisés é chamado por muitos como pacto sinaítico. Por quê? Porque ele foi firmado no Monte Sinai, quando Deus vai e se apresenta ao povo e firma este pacto com o povo de Israel. Então, esse pacto do Sinai, que é chamado aqui pelo escritor aos Hebreus de velho concerto, não é? Ou um concerto pior, porque ele diz que Jesus foi feito fiador de um melhor concerto, um novo concerto, esta nova aliança. Jesus mesmo chama de Novo Testamento ou Nova Aliança quando ele institui a ceia do Senhor. Jesus disse: este cálice é o símbolo da nova aliança no meu sangue, do Novo Testamento no meu sangue. Então, o próprio Jesus mostra que este novo concerto, que nós vamos ver, foi profetizado por Jeremias. Esta nova aliança, este Novo Testamento, veio substituir a antiga aliança, o antigo pacto, o Antigo Testamento, que foi instituído no Monte Sinai. Em que circunstâncias foi criada esta aliança no Monte Sinai? Em primeiro lugar, é uma aliança entre Deus e Israel. Vamos ver lá no livro do Gênesis, no capítulo 19, quando o povo chega ao Monte Sinai, Deus propõe uma aliança para o povo. Está lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 3. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim.
Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disseram: tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Aqui nós temos a proposta de Deus para estabelecer uma aliança com Israel. E Israel aceita ser, dentre todos os povos, a propriedade peculiar de Deus, de ser povo santo e de ser reino sacerdotal. Este é o momento. E na sequência, nós vamos ver daqui a pouco, Deus então vai firmar este pacto lá no Monte Sinai. Mas antes de falarmos propriamente desta aliança do Monte Sinai, é bom lembrarmos que o povo de Israel ele foi formado por Deus porque toda a humanidade havia se rebelado contra Deus. Depois do dilúvio, Noé e seus descendentes formaram uma única comunidade, uma única nação, um único povo. É o que está escrito lá em Gênesis, no capítulo 11. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Está lá em Gênesis capítulo 11. E este único povo, esta comunidade única, pós-diluviana, ela se rebelou contra Deus. Deus havia mandado que eles se espalhassem pela terra para povoá-la. Mas eles resolveram construir uma torre em Babel, que é a Babilônia, e lá ficar. Lá edificar um nome para si. Desobedeceram a Deus. E Deus então confundiu a língua daquelas pessoas e surgiram as várias nações que nós temos até hoje, com as várias línguas. Todos se rebelaram contra Deus. Ninguém se arrependeu. Não havia como daquela única nação que foi dividida por causa da confusão das línguas surgir aquele que haveria de salvar a humanidade. Então Deus começa a formar um novo povo. Um povo no qual nascesse o Salvador. Um povo que fosse o seu povo, já que todas as demais nações, oriundas daquela comunidade única pós-diluviana, haviam se rebelado contra Deus. E Deus então chama Abrão, lá de Ur dos Caldeus, e promete de Abrão fazer uma grande nação e em Abrão fazer todas as famílias da terra benditas. Então o chamado de Abrão tinha um propósito. Era o propósito de criar uma nação, um povo que fosse o povo de Deus. E esta nação tanto era formada como por Deus, que Abrão tinha como mulher Sarai, que era estéril. Deus faz um milagre, e quando Sarai tinha 90 anos, já tinha cessado o costume das mulheres e era estéril, ela tem o filho da promessa, Isaque. Isaque casa-se com Rebeca, também uma mulher estéril. E depois de 20 anos de oração, Deus abre a madre de Rebeca, um novo milagre. E Rebeca tem 2 filhos, Esaú e Jacó. E Deus escolhe Jacó para dele fazer a nação peculiar. A nação que seria o povo de Deus entre todas as nações, para dali nascer o Salvador. E é a este povo
que Deus faz com que Jacó e todos os seus filhos vão para o Egito, onde José lá já estava, eram 75 pessoas, e em 215 anos no Egito, Deus multiplica sobremaneira aquela nação. E aquela nação já tinha 600 mil homens, fora as mulheres e crianças, quando Deus, ouvindo o clamor do povo, que estava sendo oprimido no Egito, ele chama Moisés, lá no Monte Sinai. Ele chama Moisés para ir libertar o povo. E quando ele chama Moisés, ele já diz o objetivo da libertação de Israel. Vamos lá no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 12. E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte, que é o Monte Horebe, que é o mesmo Monte Sinai. Então Deus já disse para Moisés que o sinal de que ele tinha enviado Moisés para libertar o povo não eram as pragas, não foi a abertura do Mar Vermelho, não foi o maná posto no deserto, não. Foi o fato de que eles iriam até o Monte Sinai. E lá no Monte Sinai, o povo deveria servir a Deus. Deus chama o povo ao Monte Sinai para ali no Monte Sinai transformar Israel no seu povo. Deus havia formado este povo durante um período de 430 anos, desde a chamada de Abrão em Ur dos Caldeus até a chegada do povo no Monte Sinai. Deus havia se esmerado em criar um povo e uma nação. E toda nação tem 4 elementos principais. Em primeiro lugar, o povo, a população, gente. Não tem nação sem pessoas. E Deus se encarregou, pelo nascimento milagroso de Isaac, pelo nascimento milagroso de Jacó, pelo nascimento milagroso de Benjamim e de José, porque Raquel também era estéril, pela multiplicação dos israelitas no Egito. Deus forma este povo. Mas este povo, uma nação, não precisa ter apenas gente. Ele precisa ter também um território. E esse território, Deus já tinha prometido a Abraão. Daria a terra de Canaã. Depois que o povo se multiplicou no Egito, Deus liberta o povo do Egito para levá-lo à terra de Canaã, que Deus havia dado a Abraão para a sua descendência. Terceiro elemento que deve ter uma nação é um governo. É um governo. E para ter um governo é preciso ter leis. Deus queria que Israel fosse o reino sacerdotal. Ou seja, Israel seria um reino, teria um governo, mas Israel seria formado por sacerdotes e quem reinaria seria o próprio Deus. Deus seria o rei. E Deus realmente reinou sobre Israel até Saul. Quando o povo pede um rei, Samuel, que era o juiz, se sentiu preterido. Mas Deus disse a Samuel: eles não têm rejeitado a você, eles têm rejeitado a mim, porque sou eu que reino sobre eles. Mas agora eles querem um rei. E nós já vimos na aula passada que o próprio Deus, na sua presciência, já havia estabelecido regras para a monarquia na própria lei. Ao ter o governo e Deus reinar, Deus daria a lei ao povo. E é isso que ele chama o povo até o Monte Sinai, para lhe entregar a lei ao povo. E o quarto elemento é o povo deveria ter, uma nação tem uma cultura
cultura própria, costumes próprios, língua própria, uma maneira de viver própria. E era isto que Deus também queria que Israel tivesse. Por isso ele propõe a Israel que Israel fosse um povo santo, ou seja, um povo separado, um povo diferente dos demais povos, um povo que tivesse uma maneira de viver diferenciada, que o colocasse em comunhão com Deus e permitisse que ele intercedesse pelas demais nações. Porque Deus não abandonou as outras nações. Veja que ele diz: vocês serão a minha propriedade peculiar dentre os povos, mas toda a terra é minha. Toda a terra é minha. Ele não abriu mão da soberania que ele é própria e é da sua própria natureza. Mas caberia a Israel levar as outras nações à presença de Deus. Seria um reino sacerdotal e um povo santo. Deus liberta Israel do Egito e eles vêm até o Monte Sinai. Deus propõe a eles que aceitassem ser esta propriedade peculiar de Deus dentre todos os povos. E eles aceitaram. Nós vimos aqui, o povo disse: tudo que o Senhor disser, faremos. E a Bíblia diz ainda que o povo respondeu a uma voz. Todo o povo, todos aceitaram a proposta de Deus. Deus, então, diante desta aceitação, determina algumas coisas. Primeira coisa: e disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles os seus vestidos, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte de Sinai. E marcarás limites ao redor, dizendo: guardai-vos que não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Os irmãos percebam que Deus então estabelece as regras em que se firmaria o pacto. Primeiramente, o povo deveria se santificar durante 3 dias e lavar as suas vestes. Em segundo lugar, eles não poderiam tocar no monte. Teria que ser colocado nos limites no monte, e o povo ficaria aquém dos limites. Deus então viria até o monte. E depois, quando eles ouvissem um longo sonido de buzina, eles deveriam subir ao monte. E aí então eles se tornariam reino sacerdotal, povo santo, propriedade peculiar de Deus dentre todos os povos. E assim aconteceu. O povo se santificou. Ao terceiro dia, ficaram junto ao monte, aquém do limite do monte. E o Senhor desceu ao monte. E ao descer do monte, vieram trovões, relâmpagos, o sonido da buzina. O monte começou a pegar fogo. E Deus então desce ao monte e falou as 10 palavras que são conhecidas como os 10 mandamentos. Segundo os rabinos judeus, Deus falou 2 mandamentos. Os 2 primeiros.
e o povo fugiu. O texto não é claro a este respeito. Mas a verdade é que quando Deus desce, o monte pega fogo, há relâmpagos, há trovões, a terra treme, há um som de buzina e o povo se desespera. Olha o versículo 18 do capítulo 20 de Êxodo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isto, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, e para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Deus disse que viria numa nuvem espessa, numa nuvem escura. O povo fugiu. O povo teve medo. Não ficou ali esperando o sonido longo da buzina para subirem ao monte. Eles saíram correndo, fugiram e disseram: olha, vai você, Moisés, fale você com Deus e depois você fala conosco, porque Deus quer nos matar. Nós não queremos morrer. Esta foi a reação do povo. E Moisés foi até a nuvem e depois subiu ao monte. Deus, pela mão dos anjos, como diz a tradição judaica, como nós vimos numa lição passada, e é repetido por Estevão e por Paulo. Estevão no capítulo 7 de Atos, Paulo no capítulo 3, versículo 19 de Gálatas. O povo não subiu ao monte. Deus dá a lei a Moisés. Moisés chama o povo, promulga a lei, como nós vamos ver na lição seguinte, lá no capítulo 24 de Êxodo. Ele chama o povo, convoca mancebos de todas as tribos. Nós já falamos aqui sobre a promulgação da lei, porque era para ser um reino sacerdotal. Ele chama, coloca 12 monumentos ao pé do Monte Sinai, altares, chama mancebos de todas as tribos, eles oferecem sacrifício, do sangue do sacrifício, metade do sangue, Moisés asperge sobre o povo e promulga a lei começa a valer para o povo, mas o povo não subiu ao monte. Depois só Moisés, 70 anciãos, Arão, Nadab e Abiú sobem para ali tomar uma refeição e verem a presença de Deus ali, mas de longe, no monte, cessando a promulgação da lei, e todos descem e Moisés fica no monte, onde Deus vai lhe dar o modelo do tabernáculo durante 40 dias. E nesses 40 dias, Israel quebra os 2 primeiros mandamentos com o episódio do bezerro de ouro. Então, o que nós notamos no pacto firmado no Sinai? Em primeiro lugar, ele foi incompleto. Incompleto porque o povo se santificou, o povo ficou nos termos do monte, Deus cumpriu totalmente a sua parte descendo ao monte, mas o povo fugiu, o povo se retirou, não subiu ao monte. Então o pacto ficou incompleto. E incompleto por quê? Por 2 motivos. Primeiro, por causa da incredulidade. O povo, desde a saída do Egito até o Monte Sinai, e eles levaram 50 dias entre a saída do Egito e este dia em que Deus se apresenta ao povo, eles, por 7 vezes, demonstraram sua incredulidade para com
Deus. Murmuraram quando Faraó chega com o exército e eles estão à beira do mar. Depois que passam o mar em seco, eles vão se certificar se os egípcios morreram ou não. Embora Deus já tinha dito a Moisés que eles seriam destruídos. Depois, em Mara, eles murmuram por causa da sede. Depois, eles murmuram por causa da fome. Quando Deus dá o maná e diz que eles não podem colher maná para o dia seguinte, eles desobedecem. Depois, quando Deus diz que eles não podem colher o maná no sábado, eles saem no sábado para colher o maná. Desobedecem mais uma vez. E por fim, em Massá e Meribá, eles tentam a Deus novamente por causa da sede. Foram 7 provas de fé que Deus colocou sobre Israel e eles falharam. E agora, quando eles dizem que tudo que o Senhor falar, nós faremos, eles não esperam o sonido longo da buzina, fogem de Deus. Não creem em Deus. E Deus disse que eu quero que vocês sejam minha propriedade peculiar dentre os povos, reino sacerdotal e povo santo. E quando Moisés diz, não tenham medo, Deus quer provar vocês, eles dizem, não vai você lá porque Deus quer nos matar. Eles não creem que Deus queria que eles fossem seu povo. Eles não veem que Deus havia guardado Israel de todas as pragas, feito grandes milagres até eles chegarem no Monte Sinai. Mas eles acham que Deus quer matá-los. Eles não creem em Deus. Esse é o primeiro motivo porque o pacto é incompleto. Foi um pacto marcado pela incredulidade. E sem fé é impossível agradar a Deus. Mas tem um outro fator. É a falta de amor de Israel para com Deus. Deus amou Israel. Deus escolheu Israel. Deus propôs que Israel fosse reino sacerdotal e povo santo. Mas o povo teve medo. E quando nós temos medo, nós não temos amor. É o que diz o apóstolo João, lá na sua primeira carta, no capítulo 4 e no versículo 18. Na caridade não há temor. Antes a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Caridade aqui, amor, nas versões mais recentes, mesmo na Almeida Revista e Corrigida. Onde há medo, não há amor. Porque no amor há entrega total. No amor há confiança. Porque diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, que o amor não suspeita mal. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O povo de Israel não creu em Deus. Não amou a Deus e teve medo. Desconfiou de Deus. Não esperou o sonido longo da buzina. Portanto, o pacto do Sinai já era falho. O pacto do Sinai não se completou. Embora a lei tenha sido dada e colocada em vigor, 40 dias depois, Israel, mais uma vez demonstrando sua incredulidade e sua falta de amor, quebra os 2 primeiros mandamentos. Exatamente os que os rabinos judeus dizem que eles chegaram a ouvir antes de começar a fugir. Porque criaram outro Deus além do Senhor e fizeram imagem de escultura. Pois bem, nós já vemos então que este pacto é falho. O próprio Moisés, na despedida do povo, demonstra fraqueza com
constatada pelo próprio Deus deste pacto. Lá em Deuteronômio, no capítulo 18, num dos últimos discursos de despedida de Moisés, porque os irmãos sabem que o livro de Deuteronômio são discursos que Moisés faz antes de morrer para o povo, repetindo a lei. Por isso que o nome é Deuteronômio, a segunda lei é a repetição da lei. Ele revela ao povo o que aconteceu naquele dia em que o povo fugiu e só Moisés foi até a nuvem escura onde estava Deus. Olha o que diz Moisés. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu. A ele ouvireis, conforme a tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis-lhe suscitarei um profeta do meio de teus irmãos, seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Quando Moisés chega a Deus lá na nuvem espessa, lá na escuridade, ele procura justificar a falha do povo. E Deus diz: eles fizeram certo, falaram certo. Eles não estão em condição de ter plena comunhão comigo. Eles não estão em condição de firmar o pacto que eu queria fazer a eles. Eles terão a lei para guiá-los até um outro profeta. Como você, Moisés. Eu vou ter que levantar um outro profeta para que eles ouçam a minha palavra através dele. E se eles rejeitarem este profeta, eu vou requerer dele. Este pacto do Sinai era falho, incompleto, imperfeito. E o próprio Deus diz que teria de mandar um outro profeta, como Moisés, para que pudesse o povo ter o pacto completo, o pacto perfeito. Então, em linhas gerais, é esta aliança que foi firmada no Monte Sinai. E o que diz o escritor aos Hebreus? Ele que já estava falando de um sumo sacerdote superior ao sacerdócio levítico. Ele diz assim: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. O sumo sacerdote é perfeito. Fez um sacrifício que tirou o pecado do mundo. É sumo sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. E agora o escritor aos Hebreus traz um outro fator importantíssimo. É que esse sumo sacerdote, ele está nos céus, à direita do Pai. Lembremos que parte dos crentes judeus, que são os destinatários desta carta, viram Jesus subir aos ares. Sim, porque esta carta foi escrita por volta de 64 a 65. E quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, lá por volta de 56, 57, 58, dizem alguns até 59, ele diz que Jesus foi visto por quase 500 irmãos. E foi no dia da ascensão. E Paulo diz que boa parte dos irmãos ainda viviam
quando ele escreveu a carta aos Coríntios, cerca de 8 anos antes dessa escrita da carta aos Hebreus. Então, muito provavelmente, ainda havia crentes que viram Jesus subir aos ares e não tinham dúvida que Jesus estava no céu. E o sumo sacerdote Jesus está no céu, à direita de Deus, com pleno e permanente acesso a Deus, coisa que o sacerdote levítico não podia. Ele não podia entrar no lugar santíssimo, só o sumo sacerdote, uma vez ao ano. E não antes sem oferecer sacrifícios pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Então, esse sumo sacerdote é um sumo sacerdote tal. Ele é diferente, ele é diferenciado, ele é superior do que todos os sumos sacerdotes desde Arão. Por quê? Primeiro, ele está sentado à direita da majestade. Ele é todo poderoso, ele está à direita do Pai, ele tem todo o poder. Ele não é fraco como o sumo sacerdote, que é pecador e tem que oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, diz o escritor aos Hebreus, ele é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. E aqui nós temos de nos lembrar que quando Moisés sobe ao monte, Deus lhe dá um modelo para o tabernáculo. Está lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Diz Deus a Moisés lá no monte: e me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. O tabernáculo teria que reproduzir um santuário que já existia no céu. No céu tinha um santuário, o santuário celestial, que foi replicado, copiado, foi dado o modelo dele para Moisés. E Moisés e o povo construíram o tabernáculo. Mas o sumo sacerdote Jesus está no santuário celestial, à direita de Deus, Todo-Poderoso. Por isso, o pacto que ele firmou é superior ao pacto firmado no Sinai. No Sinai, o povo não subiu ao monte, não teve acesso a Deus por causa da incredulidade, por causa do medo. Mas Jesus não entrou no lugar santíssimo lá no Templo de Jerusalém, mas mais do que isso, ele entrou na presença do próprio Deus no céu. O lugar santíssimo era apenas uma cópia, um modelo, uma réplica do que existia no céu, da presença de Deus no céu. E nem na réplica o sumo sacerdote podia ter acesso, a não ser uma vez ao ano. Mas Jesus está no original, permanentemente, para sempre. É por isso que ele é um sumo sacerdote tal. E é por isso que o seu pacto, a sua aliança é superior. Justamente porque ele está lá permanentemente no original. Enquanto que os sumos sacerdotes da ordem de Arão não podiam sequer permanecer no lugar santíssimo, que é uma cópia. O escritor aos Hebreus, ele diz que este santuário celestial foi feito por Deus e não pelo homem. O tabernáculo e depois o templo
Os 2 templos que substituíram o tabernáculo foram feitos pelo homem. E por isso acabaram. O tabernáculo, ele estava totalmente desfeito desde que a arca foi tomada pelos filisteus. A gente vê no reinado de Saul e mesmo no de Davi, o tabernáculo com partes espalhadas. Salomão constrói o templo para substituir o tabernáculo, mas esse templo é destruído por Nabucodonosor. O povo volta do cativeiro, reconstrói o templo nos dias de Zorobabel, e era este templo que ainda existia quando foi escrita a carta aos Hebreus, mas no ano 70 esse templo é destruído pelo general Tito. E Israel tem como seu grande sonho, seu grande objetivo nos dias de hoje, reconstruir o templo. O terceiro templo que será construído, mas será profanado pelo anticristo. E depois, no milênio, teremos o 4º templo, descrito no livro do profeta Ezequiel. Mas, na verdade, o grande templo, o santuário celestial, que é eterno, ele é fundado por Deus, nunca foi, nunca jamais será destruído. E é neste santuário que está Jesus Cristo. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então aqui nós temos o resumo daquilo que nós já dissemos. Jesus está no santuário celeste, enquanto que os dons e sacrifícios da lei são oferecidos no santuário terrestre. Primeiro o tabernáculo, depois o primeiro templo, e agora era o segundo templo. Por isso nós sabemos que quando a carta aos Hebreus foi escrita, o templo ainda não tinha sido destruído, porque o autor diz aqui que ainda há sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. E era atrás destes sacrifícios, confiando nestes sacrifícios, que os crentes que estavam querendo abandonar Jesus, estavam querendo confiar nestes sacrifícios. E é isto que o escritor aos Hebreus disse, é tolice, porque o nosso sacerdote está no céu, para sempre, permanente. Ofereceu um único sacrifício que é perfeito, que tirou o pecado do mundo. É um sacerdote que está continuamente, perpetuamente, na presença de Deus. Talvez, quem sabe, os leitores do escritor aos Hebreus se lembrassem daquilo que disse Estevão, o primeiro mártir, antes de morrer. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita do Pai em pé. Jesus ministrava no santuário celeste, no céu dos céus, na presença de Deus, permanentemente, e abre os céus para nós. É por isso que o escritor aos Hebreus disse lá em Hebreus 4,16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Nós temos acesso ao trono da graça. O povo da lei não tinha acesso sequer ao lugar santo. O povo só podia ir até o altar para oferecer sacrifícios. No lugar santo só entravam os sacerdotes. E no lugar santíssimo só o sumo sacerdote uma vez ao ano. Esse é o sacerdócio da lei, que não traz acesso ao homem, a Deus. Que o homem não tem acesso a Deus. Mas com Jesus os céus estão abertos.
Nós não temos acesso ao santuário terrestre, nós já temos acesso ao santuário celestial. E iremos para lá. Essa é a promessa de Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Diz o seguinte, Apocalipse 3 e 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Jesus confirma que ele está no trono do Pai, à direita do Pai, e nós estaremos lá nesse lugar se vencermos também. Este é o alvo, o objetivo do cristão. E eles queriam trocar isto por sacrifícios, segundo a lei, que não permitem sequer que entremos num lugar santo, muito menos num lugar santíssimo, num santuário terrestre, que é apenas réplica do original que está no céu. O sacerdócio de Cristo é celeste, o de Arão é terreno. Jesus ministra no santuário original, os sacerdotes segundo a lei, na cópia, na réplica deste santuário. E aqui é importante que nós façamos brevíssimas considerações com relação ao entendimento dos adventistas do sétimo dia quanto ao santuário celestial. O escritor aos Hebreus ele é claro, dizendo que Jesus é ministro do santuário celestial. E que Jesus já está lá ministrando. Quando Jesus subiu ao céu, ele diz que já sentou à direita do Pai. E ele ministra não oferecendo sacrifícios, porque ele ofereceu um sacrifício aqui na terra. Na terra ele ofereceu o sacrifício, lá na cruz do Calvário. E quando ele ofereceu o seu sacrifício, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ele, uma vez se ofereceu, está escrito, ofereceu-se a si mesmo uma vez e tirou o pecado do mundo. Por isso o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Os adventistas ensinam que Cristo entrou no santuário celestial, no lugar santo. E ele só entrou no lugar santíssimo em 1844. Esta foi a ideia trazida por Ellen Goldwhite para tentar salvar a data que William Miller, o fundador do movimento adventista, colocou para a volta de Jesus. Ellen White disse que William Miller não havia errado. É que ele havia se confundido. Não é que Jesus voltaria à Terra, mas entraria no Santo dos Santos, do Santuário Celestial, em 1844. Isso não tem o mínimo sentido. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ou seja, o pecado foi tirado. O santuário terrestre, o templo de Jerusalém, é réplica do santuário celeste. E este véu do templo de alto a baixo, no dia mesmo que Jesus morre, demonstra que o pecado fora tirado. O sacrifício de Cristo fora aceito no céu. E, portanto, quando Jesus sobe ao céu, ele já entra no Santo dos Santos, na presença de Deus, porque ele está à direita do Pai. Ele diz, olha, ao que vencer lhe concederei que se assente no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Então essa história de que Jesus ficou até 1844 esperando para entrar no Santo dos Santos é invenção. Não, o sacrifício de Cristo é completo e perfeito. Assim que ele morreu na cruz, o
pecado foi tirado do mundo. E os céus já estão abertos e ele já está na presença de Deus, como mostra bem o escritor aos Hebreus. Mas prosseguindo, o escritor aos Hebreus diz que Jesus alcançou um ministério tanto mais excelente, porque é mediador do melhor concerto que está confirmado em melhores promessas. Jesus é um sacerdote melhor, fez um sacrifício perfeito, e agora nós vimos que ele está no santuário perfeito. E agora nós vimos que o pacto firmado no Sinai é imperfeito, mas o pacto firmado por Cristo é perfeito. E como o escritor aos Hebreus vai provar que o pacto firmado por Cristo ele é perfeito? Usando as escrituras hebraicas. Não usando a experiência dos crentes com a ascensão de Cristo, mas ele vai pegar lá nas escrituras hebraicas para provar que a lei e os profetas já apontavam para um pacto melhor. E para isto, ele vai então fazer uso do texto de Jeremias, capítulo 31. Quando Jeremias está profetizando para um povo que estava apostatando da fé, e é também providencial que Deus use o escritor aos Hebreus para usar este texto. Porque o povo dos dias de Jeremias apostatou da fé. E por ter apostatado da fé, perdeu a terra prometida. Sofreu a maior pena da lei. E é para este povo que Deus faz uma promessa através do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 31. Versículo 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Aqui o profeta Jeremias diz claramente, e lá em Hebreus capítulo 8, o escritor cita esta passagem, Deus diz claramente que aquele pacto firmado no Monte Sinai tinha sido incompleto, tinha sido invalidado pelo povo, pelos motivos que nós já falamos aqui. Mas Deus prometeu fazer um novo concerto. E neste novo concerto, a lei seria colocada no coração dos israelitas. A lei seria introjetada nos israelitas. Os seus pecados seriam perdoados. Deus nunca mais se lembraria deles. E eles não iriam mais precisar conhecer a Deus,
porque teriam intimidade e comunhão com Deus. E o escritor aos Hebreus diz que se Deus promete um novo concerto, é porque aquele que havia sido feito no Sinai era velho. E o que é velho está perto de acabar. Se Deus disse que faria um novo concerto, é porque aquele concerto que estava vigorando desde o Monte Sinai era imperfeito, precisava ser mudado, precisava ser alterado. O povo não tinha subido ao monte no Sinai, e, portanto, a lei de Deus não tinha entrado no coração do povo. Como não entrou no coração do povo, a lei precisou ser escrita nas tábuas de pedra, os 10 mandamentos, e nos pergaminhos, no papiro, que são 613 mandamentos. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Lá em 2 aos Coríntios, ele diz o seguinte, no capítulo 3, e ele diz assim, versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Paulo diz, o ministério da lei era da pedra, da letra. Deus queria escrever a lei no coração do israelita, mas o israelita fugiu, não creu, não amou, não subiu ao monte, não obedeceu. Então, em vez de colocar a lei no coração de Israel, Deus colocou em tábuas de pedra. As primeiras tábuas quebradas por Moisés, porque o povo quebrou os 2 primeiros mandamentos. As segundas tábuas, escritas por Deus, foram levadas por Moisés e colocadas dentro da arca. E lá na arca ficaram inacessíveis ao povo, porque o pecado não permitia que o povo cumprisse a lei. Por isso era preciso um novo concerto, um novo ministério. E este novo concerto é estabelecido por Cristo, porque Cristo tirou o pecado do mundo. E agora aqueles que creem em Cristo têm a lei gravada no seu coração. É o ministério do Espírito. Nós pedimos perdão, cremos em Cristo e os nossos pecados são perdoados. E nós não mais temos pecado. Deus não se lembra mais dos nossos pecados, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E por isso nós podemos entrar no santuário celeste, chegar com confiança ao trono da graça. Temos livre acesso a Deus, porque estamos sem pecado. Nosso espírito volta a agir, porque o pecado é tirado. E o nosso espírito entra em comunhão com o Espírito Santo. E agora nós somos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Somos homens espirituais. A lei de Deus fica gravada em nosso coração. E por isso nós podemos cumprir a lei. O salvo, ele cumpre naturalmente a lei. E no seu sentido pleno e completo. Como Jesus mostrou no Sermão do Monte. É a lei de Cristo. É a lei do reino. É o novo pacto. É a nova aliança no sangue de Cristo. Que tira o pecado, nos coloca em comunhão com Deus e nos faz uma nova criatura. Este é um novo concerto. E o escritor aos Hebreus diz, e vocês querem voltar ao antigo? Quando a lei diz que existe um novo, é porque o velho está perto de acabar. E na verdade, aqueles crentes judeus viam todos os dias
os cerimoniais da lei, que continuavam acontecendo normalmente, mas não tinham mais nenhum valor desde o dia em que Jesus havia morrido na cruz do Calvário. E tanto não tinham valor, que poucos anos depois desta carta, 4 ou 5 anos, o próprio templo é destruído e não se fazem mais sacrifícios desde então. Diz o escritor aos Hebreus, dizendo o novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Na verdade, aparentemente continuava vigorando a lei, mas a lei não vigorava mais desde a morte de Cristo no Calvário. Aquela aparência, aquele simulacro que era a religiosidade judaica, brevemente terminaria com a destruição do templo. A aliança de Cristo é superior, porque Jesus está no santuário celeste. Permanece em plena presença de Deus. E permite que todos os que creem nele tenham livre acesso a Deus, ao santuário celeste, estejam sempre na presença de Deus. Por isso, a aliança de Cristo é superior à lei de Moisés. Amém.